Aí, aqui, nessa parte, eu até deixei aqui separado, a gente conversou por cima dos distúrbios alimentares comuns. Vamos lá. Quais são? Na infância. Na infância, primeira infância, tá? Porque são diferentes. Tá. Na primeira infância, eu tenho muito a seletividade alimentar, que ela pode vir por transtorno sensorial ou por dor, né? Pode ser por comportamento, mas eu acho mais difícil. Eu acho mais frequente o sensorial ou a dor. Então, onde a criança não come determinada textura. Ela não come alimento pastoso, ou ela não come um alimento crocante. Ela não come seco, sempre tem que estar com uma comida molhada, né? Então, essa é uma transtorno sensorial com textura. Ou ela não come a cor verde. Ela bateu o olho, se tem verde, ela não vai comer. E ela não vai comer nada. Pode ser por questão de cheiro. Então, ela vai lá, cheira antes. E se, dependendo ela não gostou, não vai. Então, eu tenho vários transtornos sensoriais que eu posso ter como comorbidade a seletividade alimentar. Tem outras coisas, mas a seletividade alimentar. Eu tenho algumas crianças que têm preferências alimentares, então ele só come o carboidrato, não é que ele tem seletividade, mas ele gosta daquilo e ele, se não tiver, ele não come. Quer, tá tudo certo. Tá? O grande perrengue, Ana, que a gente tem é que eu tenho várias coisas junto no digestório desse paciente. Então eu tenho lá, às vezes, falta de enzima de sacaridase, que é aquela que quebra o leite, né, que tem a lactase, que quebra outros açúcares. Eu tenho alterações... O glúten também, né? Tem bastante... Calma que a gente chega. Vai chegar calma lá. que a gente chega. Eu tenho as crianças que têm doenças autoimunes no sistema digestório. Eu tenho criança que tem alteração do sistema de detoxificação, alteração em fase 2 de fígado. Então, eu tenho criança que tem constipação. Então, eu tenho uma gama de alterações e tem 2 dados que esses são... Eu gosto de trazer coisa de trabalho, porque daí ninguém me atormenta, ok? Então, nós temos relatados que até 93% dos autistas têm problema gastrointestinal, mas 70% dos autistas, 63%, as condições clínicas não são investigadas. Então, às vezes eu tenho uma seletividade alimentar, mas eu não sei que aquela criança tem uma esofagite eosinofílica, por exemplo, ela não consegue comer todos os alimentos, ou que ela tem uma colite, ou que ela tem uma desbiose, ou que ela tem uma alteração enzimática. Então, quando eu estou falando do digestório e que eu estou pensando em 93% ter problema, só que 63% não ser diagnosticado, às vezes a família fala assim, mas eu não percebo nada disso. Tá bom, vamos investigar primeiro. Tá? Hoje veio um paciente meu que ele tem 12 anos. E já está há bastante tempo? Não, ele é paciente desse ano. Ele veio para mim esse ano. Quando ele veio em março, a gente observou que ele tinha o quê? Ele tinha alergias alimentares para leite, para ovo e carne bovina. E ele tinha sangramento nas fezes. Então era um menino que ele viveu anêmico desde os 3 anos de idade e dava ferro e nada melhorava. Vamos olhar o intestino? O que está acontecendo? Mas ele não tem constipação, ele não tem diarreia. Tá bom, vamos fazer um exame de fezes? Sangue nas fezes. Putz, vamos ver o que é o motivo? Isso tudo junto na primeira consulta. Ele tem alergia alimentar. Tá? Aí a gente excluiu. Hoje ele já não tem alergia mais à carne bovina. Já pôde voltar. Mas as outras 2 permanecem. E o sangue oculto não existe. Então, assim, a gente começa a ver... não está ganhando peso, não ganhou altura. Um menino que não ganhou altura, que está com o mesmo peso desde 1900 bolinha. Você tem que pensar no digestório. A questão alimentar é que muitas vezes a família fala assim, eu quero fazer a dieta do autista. E não tem. Tem a dieta da Ana, tem a dieta da Simone, tem a dieta do Felipe, tem a dieta do Guilherme, tem a dieta... Mas não tem indicações necessárias, assim? Absolutas? Não. Todo mundo começou a fazer sem glúten, sem caseína por causa do Autism Research. Mas a que melhor dá resposta, Ana, é o carboidrato específico. É a que melhor resposta clínica é carboidrato específico. Só que ela é muito mais difícil para fazer. Por que nos Estados Unidos começava sem glúten e sem leite? Porque era mais fácil. E eu lembro disso, eu lembro de ler em 2002 que era a dieta mais fácil, só que a gente não tinha produtos sem glúten aqui no país. Então eu me lembro
que eu passei uma fase da vida do meu filho que ele comia comida no café da manhã, ele comia comida no almoço, ele levava comida para a escola, ele comia comida no jantar. Porque não tinha simplesmente Pãozinho sem glúten, um pãozinho né? sem glúten ou uma farinha fácil sem glúten. Sim. E assim, eu perdi várias receitas, porque daí vamos tentar fazer, né? E ficava horrível, Tentar né? E substituir, né? eu levei um tempo para pegar a mão para fazer. Hoje, a gente mantém dieta sem glúten na minha casa, tá? Minha casa não tem. Não tem glúten, não tem leite. Tem leite agora de vez em quando, tá? Mas não é uma coisa frequente, só que não tem glúten. Meu filho tem 23 anos. Então, na saída social, ele pode comer o que ele quiser. Ele escolhe, tá? Então, sábado a gente saiu. O que você quer comer? Eu quero ir numa churrascaria. Melhor dos mundos para mim, né? Porque ele comeu carne, proteína e salada. proteína, tá? E salada. Comeu um monte de salada, que ele come um monte de salada, e comeu proteína. Então, assim, mas ele teria liberdade, por exemplo, hoje eu queria ir numa pizzaria. Tá? Isso é uma coisa que em casa é negociável. Como exceção, mas é possível. É possível, tá? A gente ele tem alguns marcadores de doença celíaca, né? O Felipe teve um adenocarcinoma de intestino aos 5 anos, então a gente sempre fica muito esperta com a alimentação na minha casa, mas a questão do glúten para ele não fica alterado, ele não tem alteração de comportamento, é por uma questão de saúde, porque ele realmente não pode. E em casa, todo mundo aderiu. Né? Que foi assim, para ter sucesso na época, teve que todo mundo aderir. Porque senão não daria certo. Mas todo mundo aderiu.